A Gia, ela é filiada da rede, ela é da CMP aqui de São Paulo. É uma pessoa muito querida e aguerrida na luta aí para empoderar as mulheres. Nós tínhamos duas convidadas também no mesmo nível, que é a Bruna Paola, coordenadora nacional de movimento e ativismo, e a Mônica Sodré. Ambas são da RAPS. E por um motivo alheio, elas não puderam comparecer. Então a Gisele vai tocar essa sozinha. E eu fico do seu lado te dando apoio. Tá bom? Opa! Não, nós vamos conversar junto. Sim, do Ministério Público. Tudo bem, gente? Bom, somos nós duas, então vamos fazer um bate-papo também, vamos trocar, se vocês tiverem dúvida, colocação, o evento é nosso, né? Então, bom, eu tô aqui com dois chapéus. Como a Moira colocou, né, que eu sou da CMT aqui de São Paulo, sou rede, sou Marina, e também faço parte do grupo Mulheres do Brasil. Vocês conhecem? Quem conhece o grupo Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano? Pouca gente, né? Então, esse grupo, ele nasceu, eu vim mais para falar de um trabalho do grupo, né? Esse grupo nasceu há 5 anos atrás, com a Luísa Trajano, né, que é a CEO do Magazine Luiza, e um grupo de 40 outras mulheres empreendedoras, por uma iniciativa da Endeavor. E a ideia desse grupo é falar sobre o Brasil, fazer um Brasil melhor, e uma iniciativa totalmente feminina. Hoje esse grupo tem 14 mil mulheres e crescendo no Brasil inteiro, nas principais capitais do Brasil, no interior de São Paulo. E esse grupo se divide em comitês. Hoje nós temos 18 diferentes comitês de temas diferentes. Então, as mulheres que falam de saúde, que falam de educação, que falam de refugiados, que falam de política. Eu participo ativamente do grupo que a gente chama de políticas públicas e privadas, que a gente chama de PPP. Lá dentro desse grupo a gente tem subgrupos. Então a gente tem um grupo que fala de gestão ética de recursos públicos, tem um outro grupo que fala de democracia representativa, e tem um grupo que é o maior grupo e o grande tema do Comitê de Políticas Públicas, que é precisamos de mais mulheres na política. Então, um dos grandes trabalhos que esse grupo que eu pertenço fez lá em 2016, nas eleições para a vereança de São Paulo, né, foi um monitoramento dessas candidaturas. Foi um projeto piloto para a gente. Então, como nós temos muitas mulheres, a gente se dividiu. A gente teve uma plataforma, sim, tecnológica que nos ajudou com isso, né? Mas nós nos dividimos, em cada mulher ficou com o número de mulheres candidatas a vereadora e fez uma pesquisa também orgânica, além das informações que a gente já tinha oficiais sobre essas candidaturas, né? E aí a gente fez um grande trabalho de monitoramento para entender essas candidaturas, né? Então, um dos aprendizados que a gente teve lá em 2016 foi, infelizmente, a identificação dessas candidaturas que a gente chama de fictícias ou fantasmas, né, que infelizmente aconteceu. Então, são aquelas mulheres que foram colocadas no partido para preencher cota, né, que não eram candidaturas reais, por 2 motivos. Um, porque muitas delas não tiveram 0 votos, ou seja, como que é uma campanha de uma mulher que não votou nem em si mesma, né? E outra, né, porque ela não teve nenhum investimento do partido. Então, a gente fez uma correlação grande entre o quanto o partido dá apoio e investe nessas mulheres, né, e das que tiveram investimento, né, uma grande parte delas se elegeu, as que não tiveram realmente ficou bem difícil. E a gente tem que ter muita consciência disso. Então, a gente ficou estudando também por que as cotas, né, não funcionaram tão bem. A gente fez um monitoramento só da vereança aqui em São Paulo. Então, aqui a gente teve 10 mulheres com 0 votos e a gente teve 50 mulheres com menos de 65 votos. Mas quando a gente olha para os dados do TSE Brasil, salvo engano, a gente teve 14 mil mulheres, né, que a gente pode chamar de fictícias, né, ou fantasmas, né, que não foram de verdade. E o que a gente quer, sim, né, e aí a gente tem essa realidade de ter um parlamento que no ranking
de parlamentos, de câmeras federais e afins mundial, a gente está na posição 155, né? E apesar das cotas, a gente já tinha 10%, se a gente considerar a Câmara Federal. Na nossa Câmara aqui de São Paulo, a gente tem 13%. E o que a gente quer não é isso, a gente quer 30%, né? E caminhar para 50%. Porque a gente, sim, nós somos 52% da população. E a gente não considera que uma democracia forte e qualitativa e representativa da população se ela não tiver, se ela excluir 52% da população, que são as mulheres. Como que 52% da população está fora, a gente considera isso uma democracia vibrante? Não é. É uma democracia falha. Né? E isso até é considerado internacionalmente como um dos critérios de medida de qualidade da democracia, o número de mulheres que existem no parlamento do país. Então essa é a nossa briga, que foi lá em 2016, no projeto que a gente chamou de Apartidárias. E o que a gente vai ter para essa eleição, e eu fico muito feliz de comunicá-las. A gente fez um grande esforço e a gente vai relançar isso. Se chama Apartidárias 2.0. A gente realizou, cerca de um mês e meio atrás, um hackathon, que é uma palavra nova para mim, não sei se todo mundo conhece, que é uma maratona tecnológica. Então a gente chama desenvolvedores, a gente somou a sociedade civil, a gente chamou várias, Me Representa, a Paula Bernardelli, que vai falar aqui com vocês, o Marcum, que é do Lab Hacker aqui de São Paulo. A gente convidou um monte de gente bacana, ficamos 2 dias lá, viramos à noite, atrás de uma tecnologia que nos ajudasse a ser mais ambiciosas. Então, esse ano, a gente vai lançar isso. A gente vai ter uma tecnologia, porque eu não sei se vai ser um robô, uma plataforma ou um aplicativo, eu não sei exatamente o que vai ser, a gente está trabalhando nisso. Mas a ideia é que agora a gente cubra deputadas federais e estaduais do Brasil inteiro. E a gente vai ter cerca de 22 indicadores que a gente quer levantar para descobrir se essas candidatas são reais ou não. Então, a tecnologia é para nos ajudar nessa amplitude. Então, a gente vai ter informação, por exemplo, se essa mulher, se o e-mail dela é válido, o e-mail que ela enviou ao TSE, o telefone, se ela está fazendo algum tipo de mídia social. Então, a gente vai levantar diversos indicadores para entender melhor essas candidaturas. 2 diferenciais desse ano que a gente teve também é uma parceria com o Ministério Público e com a Fundação Getúlio Vargas. Vou falar um pouco mais disso para frente. Então, nosso aplicativo vai ter esse monitoramento, que vai ser muito bom para a gente como diagnóstico depois da eleição. Vai ser muito bom para a gente porque a gente vai ter infográficos que vai nos ajudar com a mídia também. Uma outra funcionalidade que a gente vai aplicar esse ano vai ser um selo. E aí esse selo vai indicar de todas as mulheres candidatas mapeadas quais são aquelas cujas pautas são normalmente pautas que as mulheres levam, né? Porque a gente tem muitas pautas, para citar uma, né? Mais creches para os nossos filhos, que infelizmente tinha que ser uma pauta de homens e mulheres, mas a gente não vê isso na realidade, acaba sendo pauta só de mulheres. Só para dar um exemplo, essas mulheres vão ter um selo, nosso aplicativo. Uma terceira funcionalidade é que a gente vai ter um robô, um chatbox, alguma coisa ligada à inteligência artificial, que quando a gente identificar automaticamente que determinada candidata não está tendo nenhuma atividade dentro daqueles 22 indicadores, ou a maioria deles, a gente vai avisar o Ministério Público, então vai ser uma coisa pública, e a gente vai avisar os partidos. Né? E aí a gente entra numa discussão que a gente estava tendo aqui, que a Súria falou um pouco, né? Que é essa dificuldade também dentro dos partidos de dar apoio para as mulheres. Então a gente quer jogar uma luz dentro dos partidos, muito mais do que punir as mulheres, é isso que a gente quer fazer, e antes da eleição. Então a gente vai ter um registro público que a gente avisou o partido, olha partido X, essa mulher aqui a gente identificou que não está fazendo campanha, né? O que você está fazendo sobre isso? Você está dando apoio, você está vendo o que está acontecendo. Né? Então, e o Ministério Público, que eu tive lá num evento com a Moira, se ela quiser falar, falou brilhantemente lá, representou a rede. A Silvânia também, a Márcia encontrei no banheiro, conversamos.
Então a gente vai, o nosso foco é colocar uma luz nos partidos, é pressionar os partidos para que ele leve a sério as candidaturas femininas. Né? Então essa é uma novidade que a gente vai ter para esse ano, a partir da área 2.0. Eu convido a todas que quiserem participar do grupo, se quiserem falar comigo, eu posso dar a agenda de reuniões que a gente tem. Então, como eu disse, a gente tem as mais diversas pautas. Eu estou falando aqui sobre o que a gente vai fazer em termos de eleição, de candidaturas, né? Mas a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre combate à violência contra a mulher, né? A gente fala de diversos assuntos. É uma delícia, né, para a gente aprender até e trazer isso para a política, porque são mulheres, a gente tem uma diversidade enorme de mulheres, desde donas de casa até CEO de empresas, isso contribui demais com todas as discussões. Né? E como a gente diz lá, nós não somos contra os homens, mas nós somos muito a favor das mulheres. Eu tenho uma pergunta. Para levar para o município esse projeto Mulheres do Brasil, como que a gente faz? Tem em todos os municípios do Brasil já? Como que tem um cadastro no site? Você sabe dizer? O grupo, né? A pessoa física, só para falar um pouco antes, vocês só entram no www.grupomulheresdobrasil.com.br. No extremo direito aqui da página você tem um cadastro, e se você fazendo o cadastro já vai chegar um e-mail automático para vocês com as datas das reuniões, para vocês comparecerem. Eu não sei te dizer a capilaridade, mas eu sei que já tem muitas cidades no interior que tem, tá? Então acho que você primeiro tem que entrar em contato com o grupo, né? Para ver a viabilidade como faz isso. Eu não sei te responder exatamente agora como, mas eu sei que está crescendo demais, demais. E a gente está com um projeto até para interligar essas cidades que estão ainda embrionárias, às vezes não começam, claro, com os 18 comitês, mas com 1 ou 2, né? E a gente tem embaixadoras. Eu posso te dizer que é muito legal porque eu sou embaixadora do Rio de Janeiro. Né? Então a gente tem uma troca enorme entre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo lá. Né? E isso acontece com cidades do interior também. E a gente já consegue dar um apoio para os grupos que estão se formando. Tá? Lá na minha cidade tem. Inclusive, elas fizeram uma parceria com o evento da semana que vem. Eu não sou candidata, nunca fui, espero ser em 2020. Estou me inspirando em vocês para conseguir chegar lá, porque me apavora ser candidata, sair em jornal, falar no microfone e dar aula só. E ajudar as meninas, que eu adoro. Mas a gente tem preocupações reais que a gente trouxe. Quem esteve no evento do Ministério são as mulheres que eu citei, que é a famosa candidatura fictícia, laranja, enfim, vários nomes, né? E nós sabemos que aqui, nesse espaço, não tem nenhuma mulher com esse perfil, senão não estaria aqui, certo? Não teria se deslocado e acompanhado todo o trabalho que a gente vem realizando já há um bom tempo. Mas como que nós, lideranças, podemos contribuir para que a nossa colega não seja esse tipo de candidatura? Como que a gente chega até ela e fala, olha, não é assim, você não tem que entrar numa campanha para garantir 2 homens. Se você não se sente segura, não vá. Se você não tem apoio do partido, não vai. Que caia 2 homens. Porque não é justo a gente carregar isso, né? E depois ser chamada pelo Ministério Público e tal. Em 2016 eu fui coordenadora de campanha municipal, na época eu era casada, e eu não tinha muito essa consciência da mulher. Eu queria mulher na política, mas eu não conseguia entender muito bem. E eu vou carregar o peso pro resto da minha vida. Eu coloquei a minha ex-sogra como candidata. Nada a ver. Minha sogra, ela sabe cozinhar, ela não sabe fazer política. Mas por que eu fiz? Pelo bem do coletivo, a gente precisa de nome. Eu não fui, mas aí eu coloquei uma pessoa inocente na reta, né? E vou me culpar e não acho bonito isso, mas eu estou citando de exemplo para que a gente nunca faça isso. Nem pelo bem do coletivo, né? Nós temos que entender que a mulher, ela deve ocupar a política para transformar, fazer pontes para a mudança, contribuir com abalar as estruturas, na verdade, né?
que a mulher tem que cuidar de políticas públicas, creche, absorvente na cesta básica, enfim, um monte de coisa. Mas a mulher também tem que falar de economia, a mulher tem que falar de construção de aeroportos, a mulher precisa falar das ruas que tem que ser asfaltadas, da habitação. A gente tem que romper, enquanto mulheres políticas, a barreira do cuidar. O cuidar faz parte e nós sempre vamos fazer isso, fazemos muito bem feito. Mas a gente precisa atingir os campos de grande impacto. Por exemplo, orçamento, que eu acho importante. Enfim, um pouquinho da visão que eu tenho enquanto colaboradora e não candidata. Para 2020. E eu queria escutar de vocês aqui, eu sei que tem mulheres porretas que vão falar e eu vou aprender. O microfone está aberto para vocês, por favor. Márcia? Estou aqui já sofrendo. Ah, você tá. Bom dia, gente. Gostoso estar aqui com vocês, desculpa o atraso. Estou aqui para falar, assim, já que ela me chamou, né, minha experiência é nova. Eu tenho muito tempo de serviço público, muito tempo de ver coisas que não deveriam acontecer com o dinheiro público e acontecem. E atualmente, como gestora de escola pública, eu tenho mais liberdade para colocar isso e jogar isso aos quatro ventos. Tanto dentro da escola quanto fora dela. A política para mim está sendo nova porque eu nunca fui política e nunca pensei nisso. Isso tudo começou com um movimento de greve que teve no ano passado em Santos e as pessoas me incentivaram. E eu falei, eu acho que eu posso fazer a diferença. Semana passada eu pensei em desistir. Na semana retrasada eu falei, eu vou recolher todos os panfletos que eu fiz, não vou pagar mais. Assim, é difícil, viu, gente? Assim, fundo da alma, é difícil. Primeiro é difícil para nós mulheres porque eu preciso de ir para a barca ou ir conversar com as pessoas e antes de sair de casa eu tenho que arrumar a casa. Né? Então, se eu tenho que estar 5 horas na barca, como é que eu vou preparar o café da minha filha, pôr a roupa na máquina, ver se o cachorro já comeu, se o gatinho, se eu já limpei o cestinho do gato, não dá. Né? É uma facilidade para os homens, não tenha dúvida. E eu sou o retrato da pessoa que, eu não tenho empregada, né? Eu tenho um companheiro que financeiramente atualmente não pode me ajudar, ele me ajuda muito, mas nós temos todo o movimento de casa, né? Ah, mas, poxa, mas você não está 3 meses para isso? Gente, não tem como eu sair da minha casa e não deixar o leite da minha filha pronto, não acordar ela, pedir para ela se trocar. Bom, já deu 8 horas da manhã, todo mundo que tinha que trabalhar já foi trabalhar. Não fui para a barca ainda. Não consegui ir para as feiras ainda, que é isso que eu escuto, né? Que a gente tem que fazer. Então, eu acho que isso é uma das coisas que atravanca muito a candidatura de uma mulher. Atrapalha a gente é mulher, a gente quer cuidar da casa, né? E eu estou afastada do meu trabalho. Então, isso é a primeira coisa que eu vejo como dificuldade. A segunda coisa, o partido, a rede, para mim, quando eu procurei ser política, eu fui procurar um partido. E eu fui ler a ideologia de todos eles. E o que eu mais gostei, me identifiquei, foi a Rede Sustentabilidade. Mas a Rede é um partido que está crescendo. Então, assim, ele tem poucos passos, né? Ele deu poucos passos ainda. E as pessoas que já estão bem, já estão bem. Eu não vou ser leviana de dizer que eu acho que algumas características da política, da Rede Sustentabilidade, se assemelha a outras políticas, a outros partidos. Mas eu posso dizer com certeza que existem pessoas e as pessoas são falhas, e na rede também tem. Né? Então, isso é uma das coisas assim que eu tenho percebido. A minha cidade, por exemplo, tem frequentante, conversando, se reunindo, 10 pessoas. Só eu de mulher.
Aí foi todo um movimento do que eu vou ser, deputada federal, deputada estadual. E assim, eu estou abrindo meu coração porque aqui é um espaço nosso, tá? Vocês podem me ouvir porque vocês são mulheres, pré-candidatas e quem está aqui é filiado. Então eu posso estar falando isso. Então assim, eu queria o Senado. Quando eu fui me inscrever, só tinha deputada federal e estadual. Mas Márcia, o Senado como? Porque eu nunca fui política. O que eu pensei? Eu vivi a situação de administrar um lugar grande sem ajuda. E eu fiquei pensando, gente, o presidente da República deve ter muita dificuldade. Ele tem que realmente ter um Senado para ajudar ele. Senão não dá. É muita coisa. E pessoas de confiança, né? Que também é muito complicado. E aí, nossa, não dá, você tem que ter idade, tem que ter muito tempo de política. Eu falei, não, tudo bem, vou tentar. Quando eu fui me inscrever, só tinha deputada federal e estadual. Eu falei, vou tentar deputada federal. E aí, quando a gente foi se reunir, eu já tinha feito a inscrição, já tinha falado com o partido, eu ainda estava trabalhando, não tinha dado tempo de fazer reunião com o meu partido. Quando eu me reuni com o partido me incentivou a ser deputada estadual. Então, o que acontece? Existe toda uma organização enquanto partido que eu acho muito rico porque eu estou aprendendo. Né? Eu nunca convivi com isso, de estar em partido, fazer partilhas, trocar, um conversar com o outro, incentivar. Então, isso está fazendo parte de mim agora. Mas quando a gente se coloca como mulher na política, eu penso que é um caminhar muito sozinho. Eu sinto isso. Agora, que assim, a gente ainda não começou, né, começa dia 15 de agosto, pode ser que daqui para lá a gente tenha um caminhar mais, assim, eu estar mais junto com vocês e vocês mais comigo. Mas não é isso que eu sinto ainda. E a última conversa que nós tivemos, eles foram falando sobre a quantidade financeira, né, que é o terceiro ponto que eu queria enfatizar, o quanto o partido ajudará as campanhas. Então, para deputado estadual não tem, né? Então aí eu já fiquei pensando, eu já comecei fazendo empréstimo e ainda não começou a campanha oficial. Mas eu estou conduzindo, porque eu tenho emprego, né? Eu não estou dependendo da política para conduzir minha vida. Se não der certo, eu vou voltar lá para a minha escola. Mas eu espero que seja todo um diferencial, porque eu sei que eu posso fazer diferença. E ajudar as mulheres, o que ela falou para mim a respeito de creche, me deixou muito inquieta. A creche hoje, ela não é um direito das mulheres, é um direito das crianças. Então, se uma mulher não está conseguindo a vaga, ela faz isso muito fácil. Ela vai da defensoria pública e pede a vaga. Eles são obrigados a dar. A criança tem que estar na creche, independente da mulher estar trabalhando. Tanto prova que tem mulheres que estão em creche, porque eu já trabalhei como coordenadora em creche, e a mãe não trabalhava. Deixava a criança lá às 7 horas da manhã e pegava 5 da tarde. Porque existem N pontos para isso. Agora, é muito importante a gente saber também que isso cabe aos municípios, tá, gente? Não é o Estado que é responsável por vagas em creche. Porque os dinheiros são destinados diferentemente. Então, a quem a gente tem que apertar é o município. Ele tem que dar a vaga para as pessoas que precisam. É direito da criança, não é das mães, né? Então tem que arranjar. Se vira, né? E também não é favor político, não é para pedir para vereador, não é para pedir para amiga, não é para pedir para diretora da creche, é para entrar com documento, né? Faz diferença, isso é para a criança. Tá, então é isso, as minhas inquietudes são essas, não vou desistir, né? É muito difícil, isso daí já é uma característica minha e eu acho que das mulheres também, você traçar um objetivo e ir atrás dele, então eu vou lá. Vamos ver o que vai acontecer. Não vou desistir. Vocês que estão aqui, ou a Mônica que vai ainda tentar para 2020, acho que vale a pena sim. É uma experiência nova. Nós encontramos pessoas que nos dão apoio, que gostam da gente, que acreditam, apesar do que está acontecendo no país, acreditam que pode haver mudanças através da política. Então é isso, gente. Não desistam. Tá bom? Obrigada. Ela primeiro, a de Santa André Maria, acertei? Márcia, sobre o recurso,
assim, eu sou a pessoa mais chata, acho que, da rede, porque eu ficava pedindo dinheiro o tempo todo para nacional e para estadual. Ninguém aguenta me ver que eu peço dinheiro, por causa dos 30%. A gente vai respeitar os 30% da lei e tem a cláusula de barreira. Então, o nosso partido, para ele sobreviver e continuar trazendo mulheres e fazer o que a gente acredita que é a nova política, a gente precisa vencer a cláusula de barreira. E a cláusula de barreira está nas candidaturas federais. Entendeu? E o recurso já é mínimo. E se a gente não... Nós somos os menores, né? Não é como aqueles lá de quase 1 bilhão. Então, tem que focar nisso. Por isso que as estaduais, foi uma resolução da Nacional, que vai ser publicada ainda. Como você disse, a gente está em filiados, então acho que a gente pode ter essa conversa. Quem sabe na próxima? A gente tem mais deputados federais eleitos, mais fundo eleitoral e a gente consegue dividir de forma igualitária. Vamos lutar. Nossa, eu queria falar que eu sou sentida com a força que você tem. É incrível como a gente compartilha das mesmas angústias, né? Então, quando você fala da jornada dupla, tripla que a gente tem, acho que isso é uma grande barreira que eu, como Moira, não me lancei candidata por sentir falta de apoio nesse primeiro momento, né? E como eu acho incrível a sua luta e como é difícil, como a gente compartilha e como essa questão da divisão correta das tarefas do lar é uma barreira para a gente, uma barreira cultural muito grande, né? Então, o quanto é importante para a gente também que as questões com relação à igualdade de gênero permeiem a educação, né, de uma forma geral, estejam presentes, para a gente mudar isso de forma mais rápida. O quanto as cotas são importantes para a gente dar uma alavanca para essas mulheres, porque quando culturalmente é difícil, isso está nos partidos também, essa diferença de gênero cultural. Né? Então, se a gente não fizer nada, se a gente não defender as cotas, como alguns partidos novos estão colocando, vai demorar 100 anos estudos para a gente chegar na equiparação de gênero na política. O quanto é importante que a mulher ocupe esses espaços, porque hoje a lei é feita por homens para homens. Então a gente discutiu vaga em creche, a gente pode discutir diversos outros assuntos. Mobilidade urbana, como seria políticas públicas de mobilidade urbana na cidade se a gente fosse legislado por mulheres? Porque a mulher tem um trajeto e uma vida totalmente diferente culturalmente do homem hoje. Isso é fato, né? Então a mulher quando sai do trabalho, quando chega do trabalho, é ela que pega o filho na escola, é ela que sabe que está faltando a mistura para janta e tem que passar também no supermercado, é ela que às vezes tem que passar na casa da mãe e do pai, porque eles precisam de alguma coisa, já são idosos, porque esses cuidados são para ela. Então o trajeto urbano é totalmente diferente. Que falar de direitos reprodutivos, então, que os homens legislam sobre nós, sobre os nossos corpos. Não estou falando só de aborto, que é polêmico, os direitos reprodutivos são enormes. É a gente falar de ter acesso às pílulas contraceptivas, como a Moira colocou, o que a gente coloca na cesta básica, não pode ter um viés na mulher também.